Lucas 14, versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas, e na hora de começar enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o Senhor: O que o Senhor ordenou foi feito, ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Feche seus olhos, querido, vamos orar. Senhor, que a Tua palavra venha agora de encontro ao nosso coração e às nossas necessidades. Que não seja aquilo que nós queramos ouvir, mas que seja aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que nós possamos ser humildes, possamos ser simples, para ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer para as nossas vidas, Senhor. Que possamos nos sujeitar àquilo que é o direcionamento do Teu Espírito. E que não sejam as minhas palavras, mas que seja a unção, o toque, o sussurro no coração do Teu povo, que fale com eles agora, em nome de Jesus. Amém. Você concorda com o que eu orei? Glória a Deus. A vida da gente, todos nós aqui, a vida nossa é uma questão de prioridades. Nós direcionamos o nosso tempo, nós direcionamos os nossos investimentos, o nosso dinheiro, com aquilo que a gente chama de prioridade, aquilo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida. Aquilo que você realmente acredita que é importante é o que vai estar na tua agenda essa semana. Se você acha que é importante, por exemplo, o sucesso, você vai correr atrás disso e vai viver atrás disso, porque isso é aquilo que você acha que é importante. Se você acha que é importante a sua beleza, você precisa cuidar da sua beleza. A beleza é importante, é bem provável que você já tenha marcado essa semana o seu horário na cabeleireira, o seu horário para arrumar a sua pele. Se você acha que é importante, por exemplo, a sua família, então você tem lá os seus momentos de ficar com os seus filhos. A vida de todos nós aqui é guiada pelas nossas prioridades. E se você acha que é importante, por exemplo, o conforto, eu aposto e ganho que eu vou chegar na sua casa. Claro, o cliente não aposta, mas dessa vez eu estou apostando só desse momento. Eu vou dizer para você o seguinte, que eu vou encontrar uma televisão bem grandona lá, um sofá de pôr o pé em cima, de alguma forma você vai ter um lugar para se reclinar, porque lá no seu coração, o que você quer é o conforto. A nossa vida é sempre guiada por aquilo que nós chamamos ou achamos que é prioritário. E o interessante é que às vezes essa prioridade, ela não é racional, ela é inconsciente, ela é emocional. Por exemplo, quando eu era criança, eu cresci com meus pais, meus tios, principalmente os tios, dizendo: olha, o Klaus, ele vai ser o primeiro a se formar, ele vai ser o primeiro a ter uma empresa, ele vai ser o primeiro a ter uma casa, e eu ouvia isso todos os dias. O Klaus, ele vai ser um grande isso, um grande aquilo. Isso foi criando dentro de mim um sentimento, uma prioridade. A minha prioridade era ter o sucesso, a minha prioridade era ter a minha carreira, a minha prioridade era vencer. Nem sempre nós percebemos as nossas prioridades, porque elas às vezes estão escondidas dentro da gente. Elas estão escondidas dentro da nossa cultura, dentro do nosso aprendizado, dentro daquilo que nós entendemos como vida. Por exemplo, algumas pessoas dizem assim: a minha prioridade é a minha família. Mas na prática, ele não tem tempo para a sua família, ele não tem tempo para os seus filhos. Alguns dizem para a esposa: meu amor, você é a minha prioridade. E o que ela diz? Ah tá, não é? Ah tá, gostei do ah tá.
Porque na prática, inconscientemente, ele tem outras prioridades. E a nossa vida vai se direcionando de acordo com aquilo que nós estabelecemos como importante para nós, ainda que a gente não perceba. E o problema disso é que às vezes nós não paramos para perceber, ou para pensar, ou para entender se aquilo que nós dizemos que é a nossa prioridade realmente é. Eu posso mexer com uma coisa mais sagrada que o ser humano tem, principalmente o brasileiro, a mãe. Nós dizemos, minha mãe é uma prioridade. Quantos concordam? Claro, mãe é sagrado. Faz quanto tempo que você não liga para sua mãe? Por que vocês estão rindo? Até a mãe, que a gente diz que é uma prioridade, na prática muitas vezes não funciona. A gente fica dizendo, não, a minha família, a minha mãe é uma prioridade, mas a gente não tem tempo para isso. E sabe quem é o sábio? Quer ser sábio? Se você quiser ser sábio, a sabedoria está em você olhar e perguntar para você mesmo, em alguns momentos, examinar a tua própria vida e começar a pensar se aquilo que você diz que é uma prioridade realmente é a sua prioridade. O sábio é aquele que para um pouco, e todos nós precisamos fazer isso um tempo da nossa vida, olharmos e dizemos assim, Senhor, será que eu estou direcionando a minha vida para o lado certo? Será que eu estou virando a minha vida para a prioridade que eu deveria virar? O sábio é aquele que responde a pergunta para ele mesmo, o que realmente eu quero? O que realmente eu quero na minha vida? O que realmente eu desejo? E se você pensar um pouco comigo agora, você vai perceber que uma série de prioridades que você tem na sua vida, você não quer. Ou não são tão importantes. Ou alguém colocou na sua cabeça que era muito, muito, muito importante. E quanto a gente não para, e a Bíblia nos ensina a examinarmos a nós mesmos e perguntar para a gente mesmo, para que eu estou querendo, para que eu estou correndo atrás disso? Eu estou certo, querido, que muitas vezes você não vai nem saber aquilo que você realmente quer. E se é que você quer. A vida que a gente leva é a vida que você está escrevendo. E hoje você pode estar dizendo uma série de prioridades com sua mente, mas inconscientemente você não está pronto para assumir aquilo que realmente é uma prioridade. Vou dar um exemplo. O jovem vai casar. Ele diz, não, a minha prioridade é o meu casamento, mas ele não está preparado para ser um marido. E não é uma prioridade dele cuidar da esposa. Vai ser pai. Ele diz, eu vou ser pai. Mas ele não é uma prioridade para ele cuidar do filho. Inconscientemente ele quer ainda fazer as outras coisas que ele fazia como menino. Nesse texto que eu li, Jesus, ele está mostrando para nós, fala para nós das prioridades que entram em conflito com as prioridades de Deus. Ele diz assim, olha, eu quero explicar para vocês o que está acontecendo. Eu vim preparar um grande banquete para o meu pai. E esse banquete era para que vocês fossem convidados. Quem são eles? Os religiosos, os fariseus, os escribas, os doutores da lei. Eram vocês que tinham que fazer, mas vocês tinham outras prioridades. Uma das prioridades era cuidar da família, ou cuidar do seu casamento, ou cuidar dos seus bens, ou desfrutar da vida que vocês têm. Então, Deus olhou para vocês e perceberam que vocês não estavam disponíveis. É isso que Jesus está contando para eles, essa é a parábola. E ele começou a chamar os cegos, os coxos e os aleijados. E eu fiquei pensando em casa, que tipo de bodas de casamento seria, porque é uma festa de bodas de casamento que Jesus está descrevendo. Imagina a sua festa de casamento, onde você viesse um monte de gente assim, coxo, aleijado, pobre, gente que da rua, jogado. O que Jesus queria dizer? Ele queria dizer assim, olha, vocês que eram as pessoas mais preparadas, não aceitaram o convite. Então o meu pai abriu a festa para os pecadores, abriu as festas para aqueles que estavam cegos, coxos e aleijados, e encheu a casa dele de gente como eu e você, para se alegrar na bodas do Cordeiro, e fazer parte da festa de Deus. Ele diz, eu trouxe o povo, que não era povo, para se tornar povo. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? E Jesus está dizendo para eles, olha, então, tem mais, não ficou cheio só com cegos e coxos e aleijados, as pessoas que não estavam preparadas. Então eu mandei ele para os becos, eu mandei eles irem para as vales, eu mandei eles para as outras cidades.
E ele está falando de quem? Dos gentios, de nós, que não éramos povo e agora somos povo, e fomos convidados por Deus para participar do banquete do Filho do Rei. Esse é você, esse sou eu. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? E ele disse, colocamos essas pessoas para dentro, pessoas que não eram povo, gente que não era da nação. Por quê? Porque os religiosos e aqueles que podiam fazer parte, não tinham a mesma prioridade do que as prioridades de Deus. E eu fiquei pensando, Deus tem prioridades? O que você acha? Se você olhar para a palavra de Deus, você vai aprender com comunhão com Ele, que Deus tem prioridades em toda a história. Na vida de Abraão, a urgência e a prioridade de Deus era fazer uma grande nação. Na vida de Jacó, era preparar a 12 tribos de Israel. Na vida de Moisés, era libertar o povo do cativeiro e trazer para a terra prometida. Na vida de Neemias, era a reconstrução do templo. Na vida de, dos muros. Na vida de Esdras, era a reconstrução do templo. Na vida de Paulo, Deus tinha uma prioridade na vida dele, levar a palavra para os gentios. E eu quero dizer para você, meu irmão, coloque o seu nome aqui, na vida do Cláudio, na vida da Marta, na vida do Jairo, na vida do Lucas. Deus tem uma prioridade para nós nos nossos dias. Ele tem uma urgência na sua vida, meu irmão. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Você entende isso? Às vezes o nosso problema é que nós estamos preocupados que Deus atenda às nossas prioridades. E Deus está dizendo para mim e para você nesse texto, eu tenho as minhas prioridades na sua vida. E aí, a gente tem um jeito de viver, ou dois, não muitos mais. O primeiro é perguntar, Deus, quais as suas urgências para mim hoje? Talvez a urgência de Deus para você hoje seja, cuida da tua família, cuida da tua esposa, ama ela de verdade, faz o que você tem que fazer como marido, como esposa. É nessa hora que eu ficava pensando se as mulheres não iam fazer assim, oh, aleluia, Deus, fala. Lava a louça para ela. Hã? Ah, o Álvaro falou aqui, nós homens da Quírios estamos fazendo tudo direito. Ô, glória! Quando você pergunta para Deus, quais são as suas urgências? Será que nós, como cristãos temos que perguntar para Deus, Deus, qual é a urgência que o Senhor tem na minha vida? Sabe uma coisa que eu penso? Entenda o que eu vou dizer. Tem alguma coisa muito errada com a igreja do Brasil, de São Paulo. E eu fiquei pensando e orando, perguntando para Deus, o que está errado? Não estou falando da Quírios, não. Estou falando da igreja. Igreja, eu falo nação, igreja. Sabe o que eu descobri que está errado? É que nós estamos colocando milagres e sonhos no lugar de Cristo, que é o centro da igreja, meu irmão. Cristo é o centro, Ele faz os milagres, Ele faz. Quantos creem no Deus que faz milagres? Mas Ele é o centro, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, e você continua adorando a Deus. Joga a tua mão para o alto e dá um glória a Deus, porque Ele é Deus, meu irmão. Eu não posso colocar os meus sonhos, meu irmão, no lugar de Cristo. Eu creio, eu fiquei pensando para pregar essa palavra, eu falei, Deus, eu tenho uma dificuldade com isso, porque todos os sonhos que eu tinha, o Senhor me realizou. Ainda tenho outros, claro, porque sonho é que nem sepultura, você sempre cabe mais um, né? Quem fala isso é Provérbios. Sonho é como sepultura, você coloca sempre mais um. O que quer dizer? Não tem fim, não é isso? Deu para entender ou não? Mas eu fiquei pensando, eu tinha um sonho de escrever livro, tinha um sonho de gravar CD, compor música, e fiz tudo isso. Fazer programa de televisão, fiz. Deus realiza o sonho, mas no centro tem que ser Cristo Jesus na vida da igreja, porque você é o cego, o manso e o coxo, convidado para participar de um banquete do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Esse é o lugar onde Deus te colocou espiritualmente, meu irmão. Você entende isso que eu estou dizendo? E eu fico muito à vontade de pregar isso aqui, porque eu sei que a Quírios é uma igreja que ama e que tem Deus na sua prioridade. O que esse texto fala para mim, a segunda lição que eu tiro dele, primeiro é que a gente tem que analisar as nossas prioridades. A segunda é que, às vezes nós achamos que Deus vai usar as pessoas capacitadas, os doutores da lei, os mestres,
Mas esse texto está dizendo que Deus está chamando não os capacitados, mas os disponíveis. O banquete é cheio de gente que estava disponível, que não deu desculpa, que não ficou falando assim, não, sabe o que é que eu casei, entendeu, Jesus? Agora não dá. Eu tive uma lição grande aqui com o irmão que frequentou a igreja uns anos atrás, muito gente boa, gente legal, amigo meu, mas ele me ensinou uma coisa muito interessante, um crânio da palavra, gênio, o cara era um gênio da palavra de Deus. Estudar Apocalipse com ele assim era uma delícia, porque o cara virava de trás para frente assim, o Apocalipse. Eu confesso que eu acho que ele ensinava a Bíblia melhor do que eu. E um dia eu cheguei para ele assim, eu acho que você tinha que usar esses dons aí, você tinha que ensinar a Bíblia, cara, você tem o dom. Ele falou assim, olha, eu estou aí fazendo uma pós-graduaçãozinha e quando eu terminar eu vou me dedicar a isso. Dá risada, você já entendeu, né? Quem já entendeu? Terminou a pós-graduação. Falei, e agora, meu irmão, vamos abrir um seminário lá na Quiris, você tem um dom, ele tinha um dom, as pessoas ficavam horas ouvindo ele. Ele dava aulas de 3 horas aqui na igreja, então assim, não é, Anderson? O Anderson era discípulo dele, gostava mais dele do que de mim, não conta para ninguém, mas eu sei. Tô carente. Aí, te libero perdão. Aí, não, mas agora eu tenho que ter um filho, eu vou ter um filho, não é assim? Vai ter um filho, e quando meu filho nascer, eu vou ter tempo. Um crânio, põe eu no bolso. Vamos discutir aqui a demora da parousia. Eu só respondia com sons bovinos. Crânio. Nasceu o filho. Espera um pouquinho. Deixa crescer um pouquinho. Que agora ele está naquela fase difícil de criança. Eu aprendi, querido. Quem lança a mão no arado não pode olhar para trás. Quem não colocar o seu coração no tesouro, que é o reino dos céus, não consegue, querido, viver a palavra de Deus. Deus está procurando pessoas disponíveis e não pessoas capacitadas. Ele usa os disponíveis e capacita os disponíveis e derrama dons dos disponíveis e derrama unção. E eu quero perguntar para você essa noite, se você está disponível para que Deus use a sua vida, fica de pé no teu lugar, levanta a tua mão, fala para Ele que você está disponível. Não fala para mim não, diga a Ele, Senhor está aqui, pode derramar em mim. Eu estou disponível. Joga a tua desculpa fora e diz, Senhor, diga aí, Senhor, o Senhor está me ouvindo, o Senhor está nesse lugar, eu sou o cego, o coxo, o pecador, disponível para ser cheio da tua glória, do teu poder. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor, meu irmão? Aleluia. Pode sentar, meu irmão. O fato é que Jesus está contando para nós que aqueles homens tão inteligentes, tão sábios e tão cultos não estavam disponíveis para participar da bodas. E aí, entra no meu coração a terceira lição que esse rapaz me ensinou. Você pode viver sua vida toda desprezando as urgências e os chamados de Deus. Você aguenta mais um pouquinho? Aguenta? Amém? Eu entendi isso. Quando li esse texto, eu entendi isso. Você pode ser um bom cristão. E aqui eu sei que eu estou pregando para gente que ama a Deus. Amém? Você pode vir à igreja. Você pode dar o seu dízimo. Você pode frequentar os cultos. Mas você pode desprezar as urgências de Deus. Dá para fazer isso ou não? Vou contar um testemunho meu. Final do ano passado, o Espírito Santo começou a me tocar. Não, vou contar outro. Eu contei um de manhã, vou mudar. Esse eu contei de manhã, vou mudar. Senão você vai ver o mesmo testemunho. E ano passado, eu fui numa loja de instrumentos. Com o Márcio, a gente foi comprar alguma coisa aqui para a igreja.
Eu entrei na loja, vi um violão assim, e o Senhor falou para mim assim: volta a ministrar com violão. Faz uns 5, 10 anos que eu não fazia isso. Eu olhei para o violão, olhei para mim. Primeira desculpa: é caro. Perguntei, tinha um irmão que tinha o mesmo violão aqui, mesma marca, tudo. Peguei o violão na mão, olhei, falei: quanto custa? R$500. Falei: ó, eu tinha comprado um para a igreja que custava 2.000. Falei: ó, não sei tocar. Entendeu? Mas comprei o violão. Ele ficou 6 meses parado assim no meu escritório de casa, ele olhando para mim, olhando para ele. Ele falava assim: você não vai me tocar? E há 6 meses atrás, isso foi acho que em março de 2015, escute, você vai entender. Deus falou: mude o formato do culto de quinta-feira. Entendeu ou não? Quem está vindo no culto está entendendo o que eu estou dizendo. Mude lá, volte a tocar, faça uma roda e comece a louvar. E eu disse: não é a minha prioridade. Eu vou ter que ensaiar esses meninos de novo. Cadê os meus meninos que estavam aí? Cadê? Fugiram. Cadê? Ah, lá atrás, olha. Eu falei: não é a prioridade. Eu vou ter que sair da minha sala com ar-condicionado, confortável. Gente, a gente pensa assim, não pensa? Dá meus livros teológicos maravilhosos para estudar. E eu aprendi uma lição. Eu posso ser um bom cristão, posso fazer tudo certinho, mas não buscar a prioridade de Deus para a minha vida. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Sem nunca parar e perguntar: Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer trazer de novo? Eu posso entender que o Senhor tem um chamado para mim, ou posso viver desprezando esse chamado. A mesma coisa pode acontecer no seu trabalho. Deus está dizendo para você: eu sou o centro da sua vida. Aonde você for, eu vou com você. Aonde você estiver, eu estou. Amém? Eu tenho uma prioridade no seu trabalho. Deus pode ter uma prioridade no seu trabalho. E aí você sente aquele toque do Espírito Santo. E você diz assim: mas Senhor, eu vou... não é que eu desprezo, mas eu não consigo entender essa prioridade. Mas se você quiser colocar Cristo no centro, Ele não quer apenas que você frequente um culto. Ele não quer apenas que você doe o seu dízimo. Ele quer que Ele seja o centro da sua vida e a prioridade da sua vida. E as suas prioridades, às vezes, vão chocar com as prioridades de Deus. E aí você vai ter que tomar uma decisão. Porque quando você diz sim para a prioridade de Deus, eu gosto muito de falar isso aqui, porque a gente precisa aprender isso. Nós estamos dizendo não para algumas coisas. Por quê? Porque muitas vezes nós não pensamos os sims que nós estamos dizendo, que automaticamente são não. Por exemplo, se você disser sim para algo que você acha que é uma prioridade, jogar bola para os seus amigos, você automaticamente está dizendo não para ficar com a sua esposa naquele horário. Verdade ou não? Tem esposa que está no manto agora, gente. Eu estou olhando ali, falou até em línguas. Não falava e foi batizada com o Espírito Santo. Essa semana a minha esposa falou que queria estudar inglês e tal. E a minha esposa, assim, ela é uma bênção. Ela não tem tempo para nada, assim. E nós temos 2 escritórios em casa, um em cima e outro embaixo, o dela e o meu. A gente se fala por fone, por telefone e WhatsApp. Quando a gente vai trabalhar em casa é assim, ontem, sábado foi assim, um entrou 2 horas, outro entrou 2 horas, nos 2 escritórios em cima e embaixo, e a gente deu umas 6 horas, um ligou para o outro, falou: você está bem, você está vivo, como é que você está? A gente nem se vê. E ela falou que ela fazia inglês. Eu falei assim, eu olhei na frente da vendedora, eu falei assim: ó, você está entendendo que você está dizendo sim para essa mulher aqui, que você nunca viu na sua vida, e está dizendo não para mim? Ela falou que vai me compensar. Eu falei: eu quero ver na agenda
terça, quinta, sexta, porque a vida é assim. E às vezes nós queremos encaixar Deus nessas prioridades. Então tem pessoas que estão dizendo sim para o carnaval. Que alegria. E eu fico imaginando, me desculpe o meu radicalismo, mas eu sou radical mesmo. E elas estão dizendo assim, olha, eu vou no carnaval, mas eu vou evangelizar. Eu vou sair no bloco da paz. Eu fico imaginando essas pessoas chegarem para Jesus e falar assim, Espírito Santo, segura um pouco aqui, porque esse bloco você não pode entrar. Mas daqui a pouco eu volto e te pego. Segura aí. Nesse camarote o senhor não entra, mas eu vou fazer um para o senhor depois, um camarote legal. Querida, a gente tem que ser consciente. Você quer pular carnaval? Vai lá, pula, se arrebenta. O problema é seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Pronto, falei. Mas não fique dizendo sim e sim, porque não existe sim e sim. Ou é sim para uma coisa e não para outra, ou é sim para uma outra coisa e não para outra. E Deus te chamou para dizer sim para Ele, para a glória dEle, e viver para a glória dEle. Se você diz sim, levanta a sua mão e declara isso, meu irmão. Eu quero ser bem sincero com você, meu irmão. Isso é muito sério que eu estou dizendo. Não sou responsável por isso, mas você precisa entender que algumas pessoas estão querendo fazer isso. Ela chega para sua esposa e fala, sim, meu amor. E esquece que quando você disse sim para sua esposa, você disse não para todas as outras. Faz sentido o que eu disse ou não? E o dia que você disse sim para ele, você disse não para todos os outros. E não tem jeito. E algumas vezes nós queremos chegar para Deus e dizer assim, Senhor, eu estou dizendo sim para você, eu sou um bom cristão, eu vou à igreja ao domingo, eu aguento aquele pastor Branquelo pregando 2 horas, por tua causa. E Deus está dizendo para você, mas não é isso, eu quero todo você. E se tem uma coisa que eu fico espantado em Jesus, e eu me pergunto às vezes, isso talvez não sirva para você, mas se Jesus passasse por aqui hoje, assim como passou para os discípulos, dissesse assim, vem e me segue. Porque eu vi até um shhh, tem um pessoal dando uma freada no ônibus aí, né? Shhh. Vem e me segue. E aí ele fala assim, vai, deixa tudo, ser livre, que nada te prenda, que nada te segura, que nada faça você viver preso e faz a minha vontade, vem e me segue. O que eu ia dizer? Eu ia dizer, Senhor, essa mulher que o Senhor me deste, ela tem um gasto enorme, Deus, você não sabe as contas que ela me dá, não é? Não dá, não é isso? O que a gente ia dizer? Jesus era tão radical. E as pessoas hoje, elas falam assim, quando você prega uma mensagem dessa, elas falam assim, nossa, o pastor Cláudio estava radical. Mas Jesus era tão radical que o rapaz quis enterrar lá o pai, quer dizer, que estava velho, já não é que ele estava morto, ele já estava numa idade avançada e precisava de alguém para cuidar. Né? Radical, imagina você estar com a sua mãezinha, numa idade avançada, só você para cuidar, e você fala, deixa eu enterrar minha mãezinha. Jesus falou, deixa os mortos enterrar os mortos. Radical. Jesus era radical, o evangelho é radical. O evangelho é Cristo no centro da nossa vida, meu irmão. E aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles vão entender o que eu estou pregando. Não é Cristo no centro, na igreja. É Cristo no centro, no teu trabalho, na tua casa, na tua família, na vida dos teus filhos. Se você crê nisso, dá um glória a Deus, meu irmão. E Deus está procurando as pessoas que são disponíveis e que estão dispostas a colocá-lo no centro. E eu posso pregar isso aqui porque eu sei que essa igreja é uma igreja que ama Jesus.
Agora, é interessante quando a gente começa a pensar sobre isso, porque em alguns momentos da nossa vida, eu fico pensando assim, o que Deus quer da gente? Que tipo de relacionamento Deus tem conosco? Primeiro eu creio o seguinte, Deus está usando as pessoas disponíveis. Depois eu creio que nós somos um exército, que temos um rei. Quem é o nosso rei aqui? Tá. Existe exército sem súditos leais? Não tem. Deus nos chamou para ser leal. E quando nós olhamos para as prioridades e aceitamos as prioridades de Deus na nossa vida, geralmente alguém vai dizer para você que você está perdendo. Está perdendo de ser feliz, está perdendo de viver. E eu fiquei pensando, por que Jesus usou uma bodas de casamento para dizer que as prioridades dele têm que estar no centro? E eu orei. Sabe, Júlio, eu orei e falei assim, Deus, eu não vou procurar comentários, eu não vou procurar opiniões, eu quero saber por que o Senhor usou bodas de casamento. Em Mateus fala bodas de casamento. Por que o Senhor usou? E veio no meu coração a seguinte palavra. Bodas significa aliança. Jesus está dizendo para nós que essas pessoas estão entrando na festa, na aliança com Ele. Nós somos a noiva que participamos do casamento e temos uma aliança com Ele. E se você quiser viver o poder dessa aliança, você precisa colocar Cristo no centro. Não dá para viver o poder do amor do casamento se a sua esposa não estiver no centro do teu casamento, o seu marido, não é assim? Estiver no centro. Seu casamento está automaticamente fracassado se você não colocar a sua esposa no centro. Não é assim? Deus está falando assim para nós, olha, o quanto as pessoas estão dizendo que vocês vão sofrer, porque vocês colocaram o Cristo no centro. Quantas pessoas estão dizendo, olha, vocês vão sofrer, porque vocês não vão ter nem tempo para cuidar dos seus juntas de boi, do seu terreno. Ele está dizendo, eu estou convidando vocês para participar da minha mesa, da minha aliança e viver o poder da minha aliança sobre a vida de vocês. E o poder da aliança é mais ou menos assim. Deixa eu explicar para você. Vem cá, Lupe, sobe aqui. Lupe, fica aqui do meu lado. Ela tem uma aliança comigo. Mexe com ela. Entendeu? Algumas vezes, alguns lugares que ela vão, muita gente não sabe, ela chama Lupe porque ela chama Luciana Piragini. E tem várias Lucianas aqui. Então ela mudou o nome dela 10 anos atrás para Lupe, porque ela falou que tinha muita Luciana, ninguém sabia quem era ela. E eu achei inteligente. Eu nunca achei estranho no começo, mas tudo bem. Aí eu falei, tudo bem, é Lupe. Só que quando ela chega em algum lugar, ela fala assim, eu sou a Lupe, a esposa do pastor. Ela tem uma aliança. Deus está dizendo nesse texto que Ele tem uma aliança com você, querido, e que Ele te convidou para as bodas, e toda a glória, e toda a unção dessa aliança, e todo o poder, quem está entendendo aqui pode dizer glória a Deus, meu irmão, todo o poder dessa aliança está derramado sobre a sua vida. Eu aprendi essa aliança há muitos anos atrás, quando Deus me chamou para o ministério. Eu não queria ser pastor, eu achava que a gente ia sofrer muito, e sofri mesmo, mas assim, eu não queria. Aí, deixa isso para lá, estou carente, como diz o outro. E eu fiz um acordo com Deus que eu entendi. O acordo foi o seguinte, o Senhor falou para mim, cuida das minhas coisas que eu cuido da sua família, que eu cuido das suas coisas. Esse é o poder da aliança. Quando você cuida do seu marido cuida de você. Não é assim que é o poder da aliança? Quando você cuida das coisas de Deus e coloca Cristo no centro, querido, eu creio que Ele derrama sobre você as bênçãos sobrenaturais, as respostas. Responde a tua oração e vem com o poder dele sobre sua vida. E ainda que tentam tocar em você ou mexer em você, não pode mexer, porque Ele fala, Ele tem uma aliança comigo. E as pessoas não conseguem entender esse princípio, porque elas entendem assim, olha, eu tenho uma série de coisas para fazer. É verdade, você pode deixar as prioridades de Deus por último. Você pode entender Deus apenas como um Deus de milagre e como um Deus de sonhos. Mas nessa noite eu estou falando para você que está disposto a colocar Cristo no centro da tua vida e entender que essa aliança é poderosa e viver o poder dessa aliança na tua vida, meu irmão, porque Deus zela pelos seus, Deus guarda os seus, Ele vigia essa aliança. Ainda que as pessoas tentem se levantar contra vocês, eles não podem se levantar porque você tem uma aliança com Deus.
Nós somos o povo de Deus. Aí, eu quero terminar assim agora. Quando o Espírito Santo me deu essa palavra, eu entendi. Ele está dizendo para nós assim: existe esse poder da aliança sobre a nossa vida, quando a gente entrega e coloca o reino em primeiro lugar. É nessa hora que a gente se torna um povo leal. E aí vem o Espírito Santo falando comigo assim: para que essa aliança exista e funcione, nós temos que ser altamente comprometidos com Deus. E eu sei que eu estou pregando numa igreja altamente comprometida com Deus, eu vejo isso. Ele está aqui no quinta, está no sábado, está falando de Jesus, está pregando, está não sei aonde. É uma igreja altamente comprometida com Deus. Mas hoje eu quero dar uma chacoalhada nessa igreja aqui, ó. E chacoalhar aqueles que estão mais ou menos comprometidos, dizer: vem, querido, vem para a aliança com Deus, porque há um poder sobrenatural para aqueles que estão embaixo dessa aliança. Você crê nisso? Agora, é interessante que quando a gente fala desse comprometimento, esse altamente comprometidos com o reino, existem diferentes níveis de comprometimento. Estou acabando. E eu descobri 3 tipos pelo menos. Gente que é comprometida com Deus com clima bom. Clima bom. O que é? Está jóia aí? O ar-condicionado está funcionando? Está quente ou está mais ou menos? Mais ou menos. Se ficar muito quente, você volta semana que vem? Se o ar-condicionado queimar, você volta? E se não tiver mais lugar para você estacionar? Gente com clima bom está comprometido enquanto o clima está bom. Imagina seu marido com você só com clima bom. O dia que você está azedo, ele fala: volta só semana que vem. Dá uma melhorada nesse seu temperamento aí que eu volto. O que você faz com ele? Corta ele no meio, assim. Clima bom. Alguns cristãos, eles vão na igreja no clima bom. Ah, isso aqui é legal. Hoje o pastor estava meio radical, falou de Jesus no centro o tempo todo, entendeu? Eu queria uma palavra mais... Acho que a Luciana vem brigando muito com esse pastor Klaus. Não é? Eu não quero uma igreja de clima bom. Eu quero uma igreja pastorear um povo que é altamente comprometido com o Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Segundo tipo de comprometimento que as pessoas têm, rapidinho, são as pessoas que têm um comprometimento com Cristo relacional. O que é isso? Meu pai era crente e eu venho na igreja. Eu comecei a namorar uma mina crente, aí eu comecei a ir lá, da hora, o clima bom. Aí a gente desmanchou, parei de ir. Não é? Assim, meu avô era pastor, minha avó era pastor, meu pai virou pastor, e eu estou aqui, assim, estou querendo ficar aqui, gostei. É interessante que quando a gente tem esse tipo de relacionamento com Deus, outro dia conversando com uma família, eles estavam me contando que toda a família era envolvida numa igreja, porque a avó da igreja, a matriarca, né, a avó deles, era altamente comprometida com aquela igreja. Então ela ia para a cozinha, arrumava a cadeira, limpava, e um dia ela faleceu, claro, com a idade bem legal, 90 anos de idade ela faleceu. Então eles viveram muito com ela, viveram bem. Mas à medida que ela morreu, eles eram altamente comprometidos com a avó. E ela parou de ir à igreja, morreu, né? Tem que parar, né? Senão não dá. Eles pararam de ir à igreja. Até quando eu erro, acerto, tá vendo, gente? Eles pararam de ir à igreja, por quê? Porque eles estavam comprometidos com a situação, com o relacionamento, com a avó. E eu não quero pastorear uma igreja de gente comprometida com um parente. Eu quero ver um povo aqui comprometido com Jesus Cristo. Cristo quer marcar você. Ah, mas a fé da minha irmã é tremenda. Não vale nada. Vai chegar no céu e vai falar: Deus, eu estou aqui porque minha irmã mandou. Não funciona. Porque Jesus falou que se você não confessar Ele aqui na terra, Ele não vai confessar você no céu. Ai, foi eu que falei? Então reclama com Jesus, porque Ele que falou.
E aí você não confessa aqui, porque o confessar é da sua irmã, não é seu, da sua mãe, da sua avó. Mas existe um terceiro tipo, e é isso que eu quero convocar você. São aqueles que têm uma aliança com Cristo de casamento. Casaram com Cristo. Ainda que o clima não esteja bom, não tem divórcio, não tem separação, é joelho no chão, ainda que ele não faça o que você quer, ele continua sendo o seu Deus, ainda que as respostas não venham da maneira como você espera, ou ele não realize nenhum sonho, embora eu creia num Deus que faz muitos sonhos realizados, mas ele não faça, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, porque você tem uma aliança sobrenatural com Deus. Evidente que eu creio que essa igreja aqui é uma igreja que tem uma aliança sobrenatural. Mas hoje eu queria abrir um espaço para você que tem um relacionamento com Deus de clima bom, ou porque você vai, porque o negócio te agrada, a mudar isso e dizer: Senhor, eu quero ter uma aliança contigo profunda, profética e abençoada. Eu quero sentir, Senhor, que as minhas prioridades vão entrar em acordo. Porque eu creio que essa noite é noite para Deus pegar pessoas parcialmente comprometidas e transformar em gente altamente comprometida com Deus. E eu queria fazer uma pergunta aqui agora. Duas coisas só. Primeiro, uma pergunta. Quantos aqui estão altamente comprometidos com Deus? Levante sua mão bem alta aqui. Aleluia. Ponha bem alto sua mão. Saiba de uma coisa. Assim como você está altamente comprometido com Deus, Deus está altamente comprometido com você. Porque numa aliança existem deveres e existem direitos. Você entende isso que eu estou dizendo? Assim como você está dizendo: Deus, eu estou altamente comprometido. Deus está dizendo no meu coração, no seu coração, e eu estou comprometido com você, porque a aliança tem direitos e tem deveres. Você tem direitos de filho, tem direitos de noiva, tem direitos de nação santa, de sacerdócio real. Porque quando você se compromete com Ele, Ele também se compromete com você e diz: Tu és o meu povo, a minha nação, o meu sacerdócio. Nem altura, nem profundidade, resumindo, nem qualquer outra criatura poderá te separar do amor de Deus, porque Ele tem uma aliança com você que está altamente comprometido com Ele.